Filosofia da Mente é mais esse curso é mais uma introdução a diversos temas, né? Eu tentei fazer uma coisa divertida, né? Para a gente manter a atenção, o interesse. Agora, para a gente se aprofundar em estudar a Filosofia da Mente, está claro que a gente teria que ler textos, né? Discutir os textos com mais calma, coisa que eu não fiz aqui, porque a gente, nas 20 horas, tentar cobrir os temas variados, mantendo o interesse, tentando salientar os problemas, as diferentes visões, o debate. Né? Então eu vou prosseguir nessa linha final, né? Mas só repetindo que é muito importante o trabalho de ler os autores e fazer uma análise crítica e tentar desenvolver cada um a sua própria visão pessoal. Né? Espero que esse curso ajude incentive alguns a estudar mais a fundo a Filosofia da Mente. Bem, o tópico que eu queria cobrir agora, um dos tópicos, é a questão da moralidade, que é algo tão importante na religião, né? E então, eu vou só salientar alguns pontos relacionados pela neurociência e depois a gente vai explorar alguns últimos experimentos mentais. Bem, eu vou ler esse comecinho só para a gente entrando nesse assunto, né? O cérebro moral, pessoas normais que cresceram em um ambiente adequado desenvolvem um sentido instintivo do que é certo e do que é errado, e que demonstra, ao menos em parte, estar programado no cérebro. Esse senso de certo e errado é algo que se encontra em chimpanzés, por exemplo. Os chimpanzés têm uma noção mais simples do que é certo e errado. Então, geralmente na comunidade de chimpanzés, tem aqueles chimpanzés que são os sacos de pancada. Né? Os chimpanzés se comportam muito que nem crianças. Né? A gente pensa que aquela vida de criança que a gente teve quando tinha 5 anos, com a turminha de rua, né? Então aquilo é muito parecido com a organização dos chimpanzés. Entre eles aquele que manda, né? O manda-chuva, o saco de pancadas e outras coisas mais. Mas observa-se, por exemplo, todo mundo que participa da caça, acaba tendo o direito de ficar com um pouquinho da caça para cima. Né? Então, eles voltam com o animal abatido, há uma divisão ali da comida, mas o manda-chuva, né, o macho alfa, sempre garante que aquele fraquinho, mesmo que ele tenha, se ele participou da caça, ele ganha um pouco da comida. Né? Então, isso é um senso moral assim, bastante básico. Né? Mas esse não é o assunto hoje, o assunto é mais moralidade entre seres humanos. Né? Agora, vou continuar lendo. Essa moralidade natural não é necessariamente racional ou justa. Indica ter se desenvolvido graças ao comportamento que promove a coesão social e, de maneira indireta, ajuda à autopreservação. Então, um dos temas que a gente vai ver hoje é que existe uma moralidade instintiva que a gente aplica muitas vezes de maneira irrefletida e que tende a ser egoísta e favorável à nossa família. Né? E existe uma moralidade mais racional, né, que pesa melhor a questão de que os princípios morais, de que todos os seres humanos são iguais, e aí essa moralidade mais racional, a gente também exerce ela, mas nós temos esses dois tipos de moralidade ao mesmo tempo. Então isso ajuda a explicar parte do comportamento que a gente tem político, né? Que tem um discurso belo, né? Mostrando que eles sabem o que é o certo ou o errado, o que deveria ser, só que na prática eles há um favorecimento de si próprio, da família e do grupo mais próximo. E a gente vê isso na gente mesmo, né? Nós mesmos, em momentos de... Né? Hoje teve o exemplo, né, do nosso colega que
salvou 5 pessoas, mas troca a vida de uma pessoa que estava no trem. Mas se aquela pessoa fosse a vida da família dele, né? Instintivamente, claro que ele não ia deixar o trem atropelar o familiar, né? Isso é muito comum. Isso vem o fato de que a gente tem duas racionalidades. Desculpa, duas moralidades. A racional é uma mais instintiva. Aqui é só uma observação de que são neuroimagens de duas situações diferentes, uma em que a gente observa alguém levar uma topada, machucar o pé, e na outra a gente tem uma situação semelhante, mas é uma outra pessoa que pisa de propósito. Né? Quando a gente reconhece que alguém fez mal ao outro, dá para você, através de neuroimagem, detectar uma diferença. Então, isso indica até onde as técnicas de neuroimagem conseguem ir. Né? Bem, toda aula de neurociência, todo curso de neurociência fala do Phineas Gage, que é um exemplo clássico aí do século XIX. Ele era um trabalhador de ferrovias e ele colocava dinamite, né, nos buracos na pedra para explodir a pedra. E ele usava uma barra desse tipo aqui, né, pontiaguda aqui na ponta, para socar a dinamite. Só que ele foi muito cuidadoso e ao socar a dinamite, né, socando, a dinamite explodiu e a barra de ferro saiu voando, né, e atravessou a parte aqui da frente do crânio dele. Né. Aqui a gente tem uma reconstituição, né, uma estimativa de como que a barra penetrou no cérebro dele. Ele ficou cego de um olho, né, e parte do córtex frontal aqui foi destruído. Né. Ele quase morreu, mas conseguiu sobreviver, mesmo sem antibiótico nem nada. Ele acabou sobrevivendo. E isso foi impressionante, né? As pessoas falaram, nossa, que incrível, ele conseguiu se recuperar, vai voltar a trabalhar, bem. E aí, tem aqui um relato das mudanças de comportamento que ele começou a ter. Então eu vou ler aqui um relato feito por um médico, né? Ele agora tem acesso de capricho. É irreverente, às vezes praguejando obscenidades, ao contrário do seu costume anterior, com pouca deferência por seus colegas, não seguindo conselhos que entrem em conflito com seus desejos. Às vezes obstinadamente teimoso, ao mesmo tempo caprichoso e vacilante, rolando planos para o futuro que são logo abandonados por outros que parecem mais plausíveis. Nesse sentido, sua mente foi radicalmente alterada, de tal forma que seus amigos e conhecidos dizem que ele não é mais o Gage. Então, a partir desse momento, ficou claro a importância dessa região do cérebro para o comportamento moral e para a capacidade de planejar, né, o nosso futuro, fazer planos do dia ou para... Então, parte do que a gente chama de racionalidade humana está associado com essa região frontal. O destino do Phineas foi de certa forma triste. Ele passou a trabalhar em circos, né? E ele era tipo uma aberração, uma curiosidade. E ele chegou a viajar pela América do Sul. Se não me engano, ele morreu na América do Sul ou algo assim. Então, com isso, começou-se a perceber a importância dessa parte frontal, né, para a moralidade e para a racionalidade em geral. Vou só ler um trechinho ali, que é uma coisa que eu já falei. Quando fazemos um julgamento moral, dois circuitos cerebrais sobrepostos, mas distintos, entram em jogo. Um é o circuito racional, que pesa os prós e os contras de cada ação com objetividade. O outro é o circuito emocional. Ele gera uma noção rápida e instintiva sobre o certo e o errado.
os dois nem sempre chegam à mesma conclusão, porque as emoções tendem a beneficiar a autopreservação e proteger pessoas amadas ou próximas a nós. E, como é costume na neurociência, tem ali um mapinha das regiões que são importantes, né, para essa função de ordem superior, essa elevada de moralidade e racionalidade. Então aqui é um pouquinho mais dessa discussão sobre a moralidade natural, a chamada moralidade racional. Já vi isso, vou ler só os itens aqui. Moralidade natural, privilegiada com os mais próximos e parecidos conosco. Um pouquinho da raiz do racismo, né, tá aqui nessa tendência natural do ser humano. Já a versão racional, tratar todas as pessoas do mesmo modo. Outro item, julgar atos efetivos como assassinatos com mais rigor do que os omissos, os homicídios, como não intervir em um assassinato. Então a tendência natural é a gente culpar aquele que participa ativamente, e aquele que ficou passivo, né, a gente tem a tendência a motiva a não condenar com tanta veemência. Já a moralidade racional pesa isso de uma maneira mais equilibrada. Julgar valorizando o resultado da ação ou da inação mais do que o fato de ser ativo ou passivo. Enfim, são resultados realizáveis, né, de estudos em neurociência, ciência cognitiva. Finalmente, o último item ligado à moralidade natural, menos preocupado com atos de violência que envolvam e causem dor à distância. Então, exemplo, constrange-se menos com mortes por mísseis do que pelo combate corpo a corpo. E já a moralidade nacional tem um elemento mais utilitarista. Julga como iguais atos com consequências próximas ou distantes, ou seja, a gente tem a tendência, né, vocês sabem disso, de ficar muito mais tocado com a morte de um vizinho do que com um terremoto que mata 1000 pessoas no Nepal, né? É natural para a nossa moralidade evolutiva. Professor, aquele caso mostrando do rapaz lá que teve ele, não sei se tem esse relato, o senhor conhece, ele tinha essa autoconsciência, por exemplo, ele continuou sabendo, o senhor sabe disso, ele tinha essa autoconsciência dizendo, não, olha, eu sou o Phineas Gage e assim, o senhor sabe? Olha, eu não li, eu li faz um tempo e não lembro os detalhes. Ele não perdeu a identidade pessoal, ele continuava se apresentando como Phineas Gage, essa parte ele manteve, né, o eu, e ele sabia que tinha tido um acidente, né, ele tinha consciência disso tudo. Agora, até que ponto ele tinha consciência de que ele estava tendo atitudes obscenas, as pessoas falavam isso para ele. Agora, como é que ele lidou com isso? Pelo que eu li, ele não mudou esse comportamento, ele manteve esse comportamento até o fim da vida, né? Comportamento amoral, né? Ou imoral, né? Mas os detalhes de se ele tentou mudar, se ele tentou, né, se adaptar, como ele tentou se adaptar, eu não sei. Agora, o interessante é que ele não, capacidade assim, intelectual dele, ou memória, ou essas coisas basicamente permaneceram intactas, né? A capacidade linguística, ele não teve uma perda linguística. E, novamente, esse fenômeno mostra o que em filosofia da ciência chama-se indução, né? Há muitos debates sobre o papel da indução na ciência. O John Stuart Mill é um representante dessa metodologia e foi criticado pelos autores, mas o que a gente observa na neurociência é o quê? A gente extrai informação sobre a natureza do cérebro e as funções do cérebro a partir da remoção de partes, né? A gente tira uma parte, não de propósito, mas a gente vê um acidente acontecer e aí a gente observa o que mudou e
com isso a gente infere qual é a função daquela parte. Então isso é típico do método indutivo. E a gente ainda não tem uma teoria sofisticada como funciona o cérebro. Talvez no futuro, quando houver uma teoria robusta sobre o funcionamento do cérebro, talvez a metodologia nessa área se torne mais próxima da metodologia na física. Hoje em dia, que é fortemente não, né, o componente indutivo continua, mas é fortemente hipotético-dedutivo. A teoria formula uma hipótese e formula uma maneira de testar essa hipótese. Não é isso que se faz hoje em dia. Existe isso em neurociência também, mas o componente de indução é bastante forte. É normal numa ciência que nasce, que está começando, você confiar no método da indução. Esse é um exemplo disso. Bem, eu vou querer comentar alguma coisa também sobre a natureza da linguagem, né? Que é um outro tópico em que a questão da localização também se tornou importante. Então eu não vou... Tem uns experimentos mentais aí para a gente se divertir, mas só para continuar um pouquinho mais, uma discussão que ocorre, que é suscitada por casos como o do Phineas Gage, é até que ponto as funções cerebrais são localizadas. E é curioso que no século XIX, a frenologia foi uma primeira tentativa de atribuir a diferentes partes do cérebro funções específicas. Só que isso era feito de maneira muito especulativa, né? E as faculdades que eram associadas a diferentes partes do cérebro são baseadas nas faculdades propostas por um filósofo e psicólogo escocês chamado Reid, né? Que dividiu as faculdades cognitivas ou humanas em itens como os que estão escritos aí, né? Amizade, agir de maneira secreta, idealidade, amor conjugal, legal. Estou tentando traduzir aqui metade das coisas que você traduziu. Linguagem está aqui na frente, né? Embaixo do olho, né? Forma, cálculo está aqui também nessa regiãozinha. Habilidades musicais. Esperança, veneração, benevolência, esperança. Então, compaixão ali embaixo. Então, por quê, né? Por que ele supôs essas coisas? Foi um momento em que, enfim, a metodologia científica não era tão disseminada, o rigor científico não era tão disseminado, né? Uma coisa meio mistura de astrologia com ciência, aquela coisa de você associar diferentes traços psicológicos ou com posição das estrelas ou com posições na cabeça. O fato é que esse tipo de ciência, ela prosperou durante algum tempo, né? E teve uma influência razoável, né? Hoje em dia a gente olha para trás e ri e fala, então isso era ridículo. Mas, na verdade, enfim, a ideia de que as funções cerebrais são localizadas é uma ideia que acabou vingando, né? E, posteriormente, né, a frenologia foi adaptada para outras técnicas, né? E especificamente a craniologia. A craniologia acabou sendo muito usada na medicina legal. Era a crença de que era possível distinguir um criminoso de uma pessoa não criminosa por diferenças no seu cérebro, mas surgiu a ideia de que se a pessoa desenvolve um lado, vamos dizer, não estou vendo aí, mas um lado mais criminoso, vingativo, desleal, essa parte do cérebro ficaria mais proeminente e o crânio, apesar de ser, né,
duro, ao longo da vida do indivíduo, aquela partícula do crânio subiria, ficaria mais elevada. Então, alguns levaram a sério essa ideia de mapear os diferentes topologia, né, geometria do crânio, e associar certos traços com a criminalidade. Né? Então, sei lá, 1910, por exemplo, é um momento que isso está, no Brasil, por exemplo, se encontra bastante disso, né? E hoje em dia isso é totalmente, né, não se acredita nisso, isso não tem nenhuma credibilidade, né? Então são aí algumas das da neurociência no seu início, né? Agora, a primeira evidência mais forte de localização de funções cerebrais, já no momento em que a frenologia já estava meio que descrédito, né, havia um debate dos frenólogos com aqueles que acreditavam que as funções cerebrais estavam distribuídas no cérebro como um todo, né? Mas aí o Broca, né, um francês, ele era um psiquiatra, né, um neurologista, e ele atendeu um paciente, Le Borgne, que tinha dificuldade, ele não conseguia falar, né? Mas ele compreendia tudo que você falava para ele. Então ele mantinha todas as capacidades linguísticas de compreensão, escrevia bem, mas para falar não conseguia falar, né? E aí quando ele morreu, o Broca extraiu o cérebro dele, percebeu uma grande lesão, né, nessa região aqui. Dá para ver direitinho aí essa lesão. E aí começam, né, e o pessoal começa a perceber que esse tipo de lesão de fato está associado com esse tipo de falha, né, comportamental ou alteração comportamental, de tal maneira que essa área passa a ser associada à linguagem. Ele percebeu que era sempre no cérebro esquerdo, com raras exceções, né, no hemisfério esquerdo. Então essa é a área de Broca, a área associada à linguagem. Alguns anos depois, um alemão, Wernicke, né, inspirado por esse tipo de estudo, percebe que existe uma outra área, agora mais para trás aqui, né? Então a área de Broca é mais na frente aqui, ó. Essa outra área aqui atrás, e essa outra área, que hoje é chamada área de Wernicke, quando lesionado, não atrapalha a capacidade de fala, mas atrapalha a capacidade de compreensão. A pessoa tem dificuldade de entender o que está sendo falado. E também tem dificuldade de falar. E de montar, de compor sílabas, né? Então com isso começa-se a ter uma ideia de como que a linguagem é produzida no cérebro, e começa a ter aquela ideia que eu mencionei, que a linguagem, por incrível que pareça, está lateralizada num dos hemisférios, né, do cérebro, não nos dois, como a gente poderia supor, né? E eu mencionei brevemente também as diferenças que há entre os hemisférios. Eu vou só fazer uma revisão disso aqui. Então aqui tem uma tabelinha com as funções da linguagem conforme o hemisfério. O hemisfério esquerdo é aquele mais ligado com a linguagem. Então, a articulação da linguagem, a compreensão da linguagem, o reconhecimento de uma palavra, tanto lida quanto escutada, estão associados ao hemisfério esquerdo. E o hemisfério direito, qual é a função dele, né? O que tange a linguagem? É o reconhecimento do tom, né? Se a pessoa está brava, se ela está feliz, o ritmo, a ênfase, a entonação, o reconhecimento da voz do orador, né? Uma capacidade que está associada com o hemisfério direito, e também o reconhecimento de gestos que são acoplados à fala. Então a gente teve um caso aqui, um relato de uma pessoa que teve um derrame no hemisfério direito, então ela conseguia falar, mas ela falava sem nenhuma emotividade. A fala não carregava, então, a entonação que é típica de uma linguagem que é tão importante para o professor, né?
tentar manter a atenção dos alunos. Só mais alguns detalhes. A linguagem também carrega, quer dizer, isso é uma importante, vamos dizer, avenida de nervos, né, que liga essas duas regiões que eu mencionei, passando por uma terceira região, que é chamada área de Geschwindig, que diz que as informações sobre som, visão e sensações corporais se unem. E é uma das últimas partes do cérebro amadurecer. Então, na verdade, hoje em dia reconhece três grandes áreas e o fascículo arqueado, que é essa grande avenida de nervos que carrega as informações sobre como formar, né, a formação das palavras. Essa informação vai para a área de Broca para ser transformada em fala, né? Deixa eu salientar para vocês que essa área de Broca está bem próxima dessa área aqui, que é a área motora, né? Então, na verdade, ela está encostadinha na área que são os músculos que fazem a gente falar, na garganta, na laringe. Então, deixa eu ver uma imagem aqui melhor disso. Então, aqui é um cérebro aberto, né? E aqui a gente vê esse fascículo arqueado aqui, né, escondido aqui embaixo do córtex, né? Aqui a gente vê o córtex, seria essa parte aqui branca, tá vendo? Quer dizer, na verdade ela é cinza. É o córtex e ela é ligada por esse tecido mais branco, que inclui o fascículo arqueado. Aqui é uma imagem mais moderna, feita com técnicas assim, bastante sofisticadas, que localizam esses nervos. Né? O nervo é um feixe de neurônios. Né? Nós temos aí esses neurônios carregando informação de um lado para o outro. Agora, a reflexão interessante de se fazer aqui, né, é a gente... Vamos fazer um exercício. Vou pedir para vocês pensem numa casa. Ok? Pensaram numa casa? Agora pensem em alguma coisa dentro da casa. Algum exemplo? O que vocês pensaram dentro da casa? Uma mesa. Tá? Então vamos tentar imaginar o que aconteceu aqui enquanto ele pensava. Deixa eu achar um mapinha mais legal aqui. Este aqui talvez, ou este aqui. Muito bem. Vocês se incumbiram da tarefa de pensar numa casa. Então, a representação da casa provavelmente está nesse bloco temporal aqui, onde estão os conceitos, vamos dizer assim, né? Não os conceitos como a gente imagina na linguagem, mas o correlato neural deles, né? Aí, quando vocês foram buscar algo dentro da casa, isso foi um raciocínio não linguístico, né? Vocês não pegaram a palavra casa e associaram com a palavra mesa, né? Vocês, pelo contrário, imaginaram a imagem, o conceito de casa, e de lá extraiu um outro conceito, né? Então, esse trabalho pré-linguístico é algo que está nessa região aqui. A representação de casa, ela está conectada com várias outras representações, entre elas mesa, né? Então, quando eu pedi para vocês fazerem aquilo, vocês, de certa forma, estavam com a atenção focada aqui, né? Estavam realizando uma atividade em algum lugar aqui. Bem, então, na verdade, a gente está aqui na primeira etapa, né? Antes de você falar mesa, não sei se eu vou conseguir ler o que está escrito aqui. As palavras estão ligadas à memória e às ideias e agem como alavancas, com as quais o cérebro pode coletar não sei o que para expressar uma ideia, os conceitos para expressar uma ideia. O ajuste de palavras
aos conceitos ocorre no lóbulo temporal, que é esse lóbulo. Então, geralmente, isso ocorre 1/4 de segundo antes de você conseguir falar a palavra, né? A etapa seguinte é aqui, 5 centésimos de segundos depois, rapidamente depois, essa informação é enviada para a área de Broca. Então, está aqui menos de 200 milissegundos antes da hora que você fala, quando você então vai apresentar as palavras da fonologia. Então, nesse momento aqui, você vai falar mesa, né? Uma coisa é a ideia de mesa, outra coisa é a palavra mesa. Mas onde está a palavra mesa? Onde está a consciência? Quando eu falo mesa, você tem consciência de mesa? Tem. Mas em que instante ocorre essa consciência? Será que é... Bem, a ideia está aqui, o que ela gera aqui? Aqui há uma codificação. Você vai falar mesa, são 2 sílabas, mesa. Como é que o seu cérebro sabe que aquele objeto que você pensou contém essas sílabas? Bem, o que acontece é que o conceito, mesa, ele está conectado nesta área aqui com padrões que correspondem a mesar. Só que esses padrões são padrões neuronais. Não é o som, né? Não é o som que está lá, mesa. É um padrão que não tem som ainda, né? Não é uma palavra escrita, não é um conceito, é apenas um padrão que sai daqui e é enviado para cá para você poder falar essa palavra. Pergunta: o que é transmitido nesse fascículo arqueado? O que é propagado lá? É uma ideia? Um conceitozinho? Uma partinha da mente que vai? Não. Na descrição neurocientífica, o que viaja por esses neurônios são apenas padrões de disparo. Então o neurônio dispara de uma certa maneira, e você tem uma coleção de fibras, cada uma disparando de uma certa maneira. Essa combinação de padrões de disparos carrega a informação e mais para frente vai se transformar nas sílabas mesa. Mas o que a gente tem aqui são apenas padrões espaço-temporais, né, até onde a gente sabe, né? E onde que é criado? De onde que sai esse MESA, essas sílabas? Sai justamente dessa área que tem a função de transformar uma ideia em sílabas, vamos dizer assim. Mas sílabas não sonoras, né? Mas aí essa informação vem para cá, e ao chegar aqui, esse padrão de disparos vai ser transformado em outros padrões de disparos que vão comandar a laringe e finalmente a pessoa vai emitir um som, né? Mesa. Então, a pergunta que eu quero explorar é: onde surge esse conceito? Onde surge mesa? Em que momento a gente tem a palavra mesa? Quando a gente escuta, a gente ouve a mesa, né? Será que essa palavra mesa ela é criada aqui, ela sai andando por aqui? Então, onde eu quero chegar aqui, não. O que você tem aqui é um padrão meramente físico, um padrão espaço-temporal. E nesse caminho que faz aqui, você não está gerando compreensão de mesa, você não está escutando mesa, você está apenas gerando uma vibração da tua corda vocal, um certo padrão. Essa vibração vibra, o ar vibra e o ar sai vibrando para lá. Cadê mesa? Onde está a palavra mesa? Não está em lugar nenhum, você tem só padrões físicos, até que finalmente entra no ouvido de alguém. Aí, bem, então tem as etapas aqui que ele descreve, né? Eu fiz um resumo. Eu não vou ler, eu estou conseguindo ler aqui, mas tudo bem. Mas é um processo que dura mais ou menos 1/4 de segundo. Para você pensou na mesa, foi falar mesa, demorou 1/4 de segundo, né? Uma coisa mais ou menos rápida. Aí tem o processo inverso, né? E o processo inverso envolve a audição dos dois ouvidos, né? Até agora era tudo de um lado do cérebro.
aí o som é emitido e é apreendido pelos dois lados do cérebro, pelos dois lados do ouvido, da orelha. Então, no instante inicial, o som do enunciador é registrado no córtex auditivo, né? Então, o tímpano vibra, aqueles processos mecânicos no ouvido interno ocorrem, e o nervo auditivo ele há um padrão de excitação conforme a frequência, um complexo padrão, e aquilo vai até uma região do córtex, que é a região que começa a identificar o som, né? Vamos ver isso aqui. O som do enunciador é registrado no córtex auditivo e distribuído para áreas relacionadas à decodificação de palavras e outras regiões do cérebro envolvidas com a emoção da entonação, né? A primeira reação que a gente tem quando a gente ouve um som, mesmo que seja apenas uma mesa, é uma avaliação emocional, né? A primeira coisa que a gente percebe é a emoção, né? Se o cara está bravo com a gente, se o cara está, né, simpático. Então, rapidamente tem um registro do tom emocional, que é feito na amígdala. A amígdala é rápida em decodificar o tom emocional da fala e, em seguida, produzir uma reação emocional apropriada. Beleza. Então, esse é o caminho. Você tem a avaliação emotiva, que ocorre nos dois lados do cérebro. Mas aí, enquanto isso, aquela informação sonora que você escutou, ela é enviada para a área de Wernicke. Então, a fala e a decodificação na área de Wernicke, que é essa aqui atrás, tem só no hemisfério esquerdo, não é isso? Então, se esse lado aqui é o lado direito, de fato essa informação tem que ir para o outro hemisfério, através do corpo caloso, para ser analisado nessa área que se localiza do lado esquerdo aqui, que é a área que vai decifrar o que está sendo falado. Vamos ler aqui então. A fala e a decodificação na área de Wernicke, em laranja abaixo, à direita, no hemisfério esquerdo. Então essa é a análise da estrutura do fluxo de palavras e extração dos seus significados. Depois, o lobo temporal anterior em marrom e o córtex frontal inferior em roxo, aqui, né? Os dois hemisférios começam a extrair o significado das palavras. Então, é mais ou menos nesse momento que a palavra mesa começa a aparecer com essa palavra mesa que vocês estão conscientemente conscientes, né? Consciente de maneira consciente. Até aqui, tudo que a gente descreveu eram processos físicos, de padrões que são, né, vão da ideia que você teve para a área de Wernicke, depois a área de Broca, padrões, vibrações, só isso. Não tem mesa em lugar nenhum. Entra no seu ouvido e agora, nesse momento, depois da percepção auditiva, quando essa informação é enviada para a área de Wernicke e áreas associadas, aí surge, em algum instante, a consciência da palavra mesa. Então, quando eu falo mesa, vocês pensam nessa mesa de ovo, isso tudo é um aspecto consciente, né, da produção das palavras. Enfim, então aqui já passou quanto tempo? Aqui começa a 0 segundos, né? Agora a gente já está em 350 milissegundos, mais ou menos meio segundo demora para você entender de maneira, né, adequada o que eu falei, né, mesa. Agora meio segundo você entender que eu falei mesa. Para falar eu falo mais rápido, né, para vocês escutarem. Enfim, finalmente a compreensão consciente do sentido. Transformar o som da fala em fluxo de sentido requer mais do que decodificar as palavras. Elas também devem ser associadas à memória para obter a compreensão total. Isso ocorre em parte do lobo frontal. Então, você recebe vocês ouvem mesa e surge na sua cabeça o que significa isso.
Esse é o processo. Eu falo janela. Demora mais ou menos meio segundo para esse som entrar no seu ouvido e você, de alguma maneira, cada um a sua maneira, ter uma representação disso. Né? Ou através de uma imagem, através de um conceito vago. Né? Se a gente estiver prestando atenção, estiver consciente, a gente acaba associando ideias à palavra. Então, esse processo todo, a gente segue diferentes etapas, que eu tentei aí explicitar. E é interessante, né, levantar a questão, em que momento acontece a consciência? É uma questão que é mais ou menos compreendida, há uma descrição aí, a gente sabe que o que está acontecendo na área de Broca não está associado à consciência, são processos inconscientes. Né? Como que a gente surge a consciência? A gente não sabe, né? Porque a consciência é um mistério. Na descrição neurocientífica, como surge a consciência é um mistério. Se você pergunta para o neurocientista, o filósofo fala isso sem problema, né? A gente não é a nossa área. A gente gosta de. É bom para a gente que não haja certeza, né? A nossa profissão de filósofo se baseia no fato de que há coisas que não são certas. Mas se você chega para o cientista, você é muito batata, uma experiência que você pode fazer, faz uma pergunta, geralmente eles vão dar uma resposta para você. Sempre dá uma resposta. Ele não fala assim, não sabemos, pode ser isso, pode ser aquilo. Às vezes sim, claro. Quando o cara está mais aprofundado na área, enfim. Mas quando é um aluno, ele sente que ele tem que dar uma resposta rápida, ou um leigo, então, se você perguntar, mas como que é produzida a consciência, a gente pode muito bem falar, olha, é produzida no lobo frontal e depois também em outras áreas do cérebro. É uma resposta genérica, mas saber mesmo não se sabe. Né? Qual é o mecanismo, como é possível passar, como a gente tem batido na tela, como é possível passar uma descrição neurológica para uma descrição do que acontece na nossa mente consciente. Esse é um problema em aberto. Será que isso vai ser resolvido? Talvez sim, talvez não, a gente não sabe, né? O futuro vai dizer. E, como eu mencionei ontem, né? Existe eu acredito que vai haver grandes mudanças, já falei em revolução científica na área de neurociência, e vocês com certeza, eu acho, vão vivenciar isso. Daqui uns 20, 30 anos vai estar acontecendo, vocês vão estar ligados, né? E eventualmente vocês podem até contribuir ou divulgar esse tipo de, ou debater ou criticar, né? Não vai ser uma coisa clara, não vai ser uma revolução que vai resolver tudo, vai ser uma revolução que vai mudar a nossa visão de mundo e novos problemas vão surgir, né? Isso é certo. Aqui o senhor mostrou os dois hemisférios. Faz diferença se a pessoa tem, por exemplo, o lado direito, a parte da emoção, o lado esquerdo, com a fala, com compreensão? Faz diferença se a pessoa é destra ou se é sinestra ou canhota? Então, só recapitular. As emoções, elas são geradas, não no hemisfério direito ou esquerdo, né? Elas são geradas no hemisfério, imagem mais completa do cérebro, mais aqui, acho que aqui no cérebro social a gente acha mais. Então, qual é a divisão principal do cérebro? Né? A gente tem a tendência de pensar, o cérebro tem o lado esquerdo e o direito, essa é a divisão principal. Mas não é essa a divisão principal. A divisão principal do cérebro é entre o cérebro primitivo e o cérebro mais recente, o córtex. Essa é a grande divisão. A emotividade está no cérebro primitivo. E também tem o lado direito e o lado esquerdo. Mas a ligação aqui é mais próxima. Aquilo que a gente falou do corpo caloso ser dividido e a pessoa se comportar como se fosse duas pessoas, é algo relativo aos processos que acontecem no córtex. Se romper o corpo caloso, você não vai afetar a integração que tem aqui nas regiões mais primitivas do chamado tronco encefálico. Então, emoções estão aqui. Mas, enfim, foi só um detalhe, só quis aproveitar isso que você falou para reiterar isso. Mas, como a gente viu ali, normalmente o hemisfério esquerdo, no caso da fala, está ligado à articulação, das sílabas, etc., a compreensão. E o hemisfério direito está associado, né, com colocar a emoção na fala, né? Não gerar a emoção, mas fazer a fala ter uma entonação,
né? E você reconhecer a entonação e reconhecer quem está falando, esse tipo de coisa. O que eu andei lendo aí é que os canhotos têm isso invertido, mas não todos, né? Não todos os canhotos têm isso invertido. Então, acho que em torno de uns 80% dos canhotos tem esses hemisférios invertidos, mas uns 20% dos canhotos tem a parte linguística do lado esquerdo como os destros. Então, esse é o dado que eu li. Bem. Então, esse é fiz aí um resuminho de algumas características de aspectos racionais da nossa cognição, né? Ligados à moralidade, ligados à linguagem. E eu tentei, no caso da linguagem, refletir um pouco sobre a distinção entre processos inconscientes e conscientes na geração de linguagem. Agora eu queria terminar levantando 2 experimentos mentais finais. E o primeiro deles, hoje em dia, a gente, ao discutir essas coisas em filosofia, a gente faz referência ao filme Matrix, né? Matrix. No filme Matrix, para quem não lembra, as pessoas vivem num futuro distópico, né? Futuro ruim, digamos assim, e o que acontece é que o sistema aprendeu como pegar o meu cérebro, por exemplo, e fazer eu viver numa realidade virtual, né? Um sonho. Então, a informação entra pelos meus sentidos e eu tenho a impressão de que eu estou numa faculdade muito agradável, dando uma aula para alunos, né, inteligentes, interessados, etc, etc. Mas, na verdade, não é nada disso. Na verdade, eu estou trabalhando para o sistema, mexendo meu corpo, gerando energia. Só que o meu cérebro, ele foi cooptado, né, foi raptado. Ele está lá na minha cabeça, mas eu tenho a impressão de que eu estou numa sala de aula e está tudo muito bem. Quando, na verdade, né, a realidade é outra. Como é que eu posso ter certeza que eu estou numa sala agradável e não numa matriz, né, no Matrix? Então, essa é uma dúvida que os adolescentes aí, já que está passado, começaram a vivenciar, mas é uma dúvida que tem uma longa história, né? Então, esse tipo de reflexão sobre qual é a natureza da realidade, ele aparece um pouco na alegoria da caverna de Platão. O hinduísmo fala do véu de Maia, que seria justamente a afirmação de que a nossa percepção usual ela é falsa. É um pouco invertido em relação ao Matrix. O Matrix considera que o que a gente vê é maravilhoso, mas a realidade é trágica. O véu de Maia é o contrário. O que a gente vê é uma ilusão, a gente acha que existem um montão de pessoas individuais, as pessoas estão brigando, estão fazendo namoro, não sei, mas essa coisa, né, do sofrimento humano. Mas na verdade, se você levantar esse véu de Maia, meditar, né, e exercitar aquelas partes mais espirituais do cérebro, você começa a ter uma visão nova da realidade. Você começa a ver que tudo é uma coisa só, né, uma mediunidade e as outras coisas que são comuns na experiência mística, né, a iluminação, né? E essa seria a verdadeira realidade. É mais ou menos o que o Platão diz, né? Tem o sonho da borboleta, do Zhuangzi, que é um conto chinês, tal, de uma pessoa, um imperador que sonha que é uma borboleta, e aí fica na dúvida se ele é um imperador que está sonhando que é uma borboleta, ou se na verdade ele é uma borboleta que está sonhando que é um imperador. Então o tema dessa história é esse. Também é uma coisa que, né, trabalha com esse questionamento sobre qual é a natureza da realidade. O gênio maligno de Descartes, né, quem estuda filosofia conhece, é um ser fictício que nos enganaria constantemente, faria a gente achar que está numa sala agradável, mas na verdade ele está nos enganando e
não é nada disso. Mas o Descartes observa que, por mais que ele tente me enganar, eu tenho certeza de alguma coisa. Eu tenho certeza que ele está me enganando. Se ele está me enganando é porque eu existo. Então, ele extrai essa conclusão de que ele existe a partir desse... Enfim, e a versão da década de 60 e 70, antes do Matrix, agora esse tipo de coisa, é o experimento mental do cérebro na Cuba. Né? O pessoal então percebeu, quando começa a discussão exclusivamente enfim, se a conexão que a gente tem com o mundo externo é através das sensações, das percepções, do tato, né, da audição, da visão, etc. Ora, então eu poderia pegar o cérebro fora do corpo e alimentar ele com dados que teriam a mesma estrutura que os dados visíveis. Eu jogaria, nesse caso não tem olho aqui, né? Mas por quê? Porque o olho recebe luz, transforma aquela informação em informação eletroquímica. Então, o que os computadores fazem? Eles estão acoplados aos nervos do nervo auditivo, visual, né, nervo óptico, e alimentam o mesmo padrão que a pessoa teria se ele tivesse, por exemplo, numa praia, né? Então, imagina que você está numa praia, né? Olhando para uma garota, e ela fala para você assim: querido, sei que nos conhecemos há pouco tempo, e sei que você tem problemas com o fato de eu ser uma milionária, mas você é o homem mais incrível que eu já conheci. Casa comigo? Né? Sim. Então, uma situação assim. Talvez. Bem, nesse caso, sabe qual foi a reação desse sujeito? Foi naquele exato momento que Stanley percebeu que ele poderia muito bem ser um cérebro numa cuba. Né? Ou seja, né, para ter uma situação tão maravilhosa assim, tudo perfeito, né? Sonho de uma pessoa comum, né? Ele falou, não é possível que seja verdade. Eu devo ser o cérebro numa cuba, né? E os donos, meus cientistas que estão ali me controlando, né? Resolveram me dar uma publicidade e jogar umas informações aí para ficar maravilhoso, né? Enfim, uma piadinha que aparece aí na mídia sobre o cérebro na cuba. Mas, voltando aqui é o fato que, a rigor, não dá para provar assim, né? Super provado que a gente não é um cérebro, né? Cada um de nós, talvez você seja um cérebro numa tuba, ou algo semelhante, né? Como é que você pode provar que você não é? Né? Então, na filosofia, a gente meio que aprende, né? Falar assim, isso está certo, não dá para a gente provar que a gente não é um cérebro numa tuba, mas há razões práticas, né? Para a gente achar que, né? Na religião você pode usar argumentos relacionados com Deus, né? Quem não é religioso pode argumentar que a natureza não ia querer, não havia razão para a natureza criar uma situação desse tipo. Mas pessoas que transhumanistas, né? Que ficam imaginando lá no futuro as máquinas vão começar a dominar, e o cara começa a imaginar no futuro, né? Por exemplo, as pessoas vão morrer e vão ser congeladas e vão ser ressuscitadas, e talvez haverá tecnologia para haver, né, ilusões desse tipo. Você pode pegar um daqueles cadáveres ali que está congelado para ressuscitar, né? Alguém, um gênio maligno lá, pode pegar esses corpos e resolver fazer experiências usando a tecnologia daqui a 500 anos e começar a alimentar essas pessoas com dados falsos para a pessoa achar que ela está voltando à vida. Quer dizer, ela estaria voltando à vida, mas estaria achando que ela está num outro mundo, sei lá, numa praia, quando na verdade está no laboratório lá. Então essas pessoas transhumanistas começam a imaginar e falam, mas se isso é possível, como é que eu tenho certeza que eu não sou, né, uma dessas pessoas que está sendo controlada, né? Então, isso é uma possibilidade, né? O que vocês acham disso?
ridículo, interessante, falso, mas divertido, assustador. Não, é assustador que talvez algum dia alguém queira fazer isso com outra pessoa, mas você acha que é assustador a possibilidade da gente ser um cérebro na tua? O que você falava aí? Interessante. Do ponto de vista mais filosófico, em algumas formas, às vezes a gente também é estimulado a pensar de um jeito, a reagir de um jeito, do ponto de vista social, daí a gente aceita as ideias, a gente pensa com os outros, a gente xinga quem, todo mundo está xingando alguém, eu xingo também, então eu estou sendo alimentado como um cérebro humano. A televisão diz que eu tenho que pensar assim, a moda diz que agora eu tenho que usar esse tipo de coisa. Agora é o controle, né? Então, não é tão distante assim. Só que não é só o meu cérebro que está que até agora assim, há um controle mais ou menos dentro sobre as pessoas, né? Mas ainda não se conseguiu fazer as pessoas acharem que estão em outra realidade, assim, pelo menos fisicamente. Né? Pode entrar em outras realidades induzidas por propaganda, como você está indicando. Começar a achar que é bom consumir, muito bom consumir, eu quero consumir muito, né? E aí você entra numa outra realidade, que não é a usual do ser humano, mas aí você passa a agir dessa maneira. Mas não é exatamente uma mudança da realidade cotidiana à nossa volta, né? Essa ainda se mantém, né? Professor, Oi. A questão da possibilidade disso, bom, eu acho que fica meio distante, acho que do exemplo que o senhor deu, porque a questão de uma outra realidade, não de influência. A influência é possível mesmo com o cérebro no corpo, digamos assim. Ali, criar uma realidade paralela, eu acho que vai de encontro com aquilo que nós falamos de manhã, que o senhor disse que ia voltar e não voltou. Porque partiu tudo de uma premissa de que a consciência é fruto do cérebro. Entendeu? Então, acho que nós temos que ver essa premissa. Porque, sendo ela falsa, todo esse desenvolvimento e até a possibilidade do cérebro em tubo é falso. Então, legal. Vamos refletir sobre isso. Então, assim, ao imaginar a situação do cérebro numa cuba, eu estou mais ou menos pressupondo a visão materialista, né? Pressupondo que a partir de um corpo, como o cérebro nesse caso, mas isso poderia também pôr um corpo numa cuba se a gente quisesse pelo menos garantir a presença do corpo como um todo, mas a ideia é que essa mente, esse cérebro é alimentado com informações e o cérebro passa a achar que está em outra realidade. Então o ponto, eu acho que é muito bem colocado, que há uma pressuposição de um materialismo aí. Então vamos tentar refletir agora como que a visão católica, uma visão ou dualista ou ilemórfica, como é que ela encararia isso? Ela consideraria possível essa situação? Supondo que um cérebro, um corpo, enfim, é possível você, em princípio, né? Vamos fazer assim, vou pegar uma pessoa que, né, vamos imaginar um experimento trágico, né, só, né, não quero sugerir que isso seja possível, deva acontecer, pelo contrário, mas só para a gente refletir, né. Então a gente pega uma pessoa, né, e ela, sei lá, alienígenas capturam uma pessoa e começam a substituir todos os sentidos por conexões com computadores, né. Então a pessoa começa a ouvir sons e, na verdade, esses sons não existem, são gerados pelo computador. Você começa a ver uma praia, a praia não existe, são geradas pelo... Numa visão dualista, isso, ou uma visão, né, mais integrada, corpo e alma, isso seria possível, né? O que você acha? Seria uma situação totalmente criminosa e absurda, mas a princípio é uma possibilidade, né? Poderia substituir todas as informações sensoriais por conexões de computador. O que você acha? Assim, dá para pensar no seguinte. Primeiro que
o homem em si é capaz de criar uma realidade que ele vive, que não é real, no caso, nos sonhos. Por exemplo, quantas pessoas têm sonhos e acordam e pensam, nossa, pareceu tão real. Desde os mais banais aos mais extraordinários. Agora, intuir que uma força externa possa criar uma realidade assim, complexa, como por exemplo, supondo em um sonho, fazer com que eu acredite que de fato estou vivendo aquilo, tipo assim, é meio complicado. Eu posso supor, por exemplo, que com reações externas eu possa fazer, por exemplo, ouvir coisas que não estão, barulhos que não são reais, ou ver coisas, mas não muito concretas, porque, por exemplo, em situações de medo, medo extremo, uma pessoa pode olhar para uma sombra e ver coisa que não tem ali, entende? Agora, criar toda uma realidade que a pessoa crê que de fato está nela, a partir de uma força externa, eletrônica, técnica, eu creio que seja muito complicado afirmar isso. Não, mas eu quero saber se é em princípio possível. Claro que na prática é uma coisa, temos ali outro tempo. Assim, tendo em vista aquele experimento que o senhor colocou de manhã cedo, aquele experimento que o senhor mostrou hoje de manhã, de que abriu-se a cabeça da pessoa e fazia pequenos estímulos e a pessoa sentia a mão, né? Tá. Então, tendo em vista isso, talvez no futuro seja possível, por mais que seja loucura, a gente também induzir não só o tato, mas a audição, a visão, o olfato, tá? E isso, suponhamos que desenvolva-se uma tecnologia que é possível tirar o cérebro de dentro da cabeça e conectá-lo ao computador, igual o senhor está colocando ali. A pergunta é: se esse cérebro que é tirado da pessoa e conectado ao computador, se ele continua sendo, se a pessoa continua viva, se a pessoa continua existindo, porque o cérebro ele faz parte do corpo. Não é que tem o corpo e depois tem o cérebro e a relação cérebro e corpo. Não, o cérebro é um membro do corpo, como o braço, como a perna. Então, se a pessoa de uma única substância mais composta, né, de alma e corpo, e nós não podemos dizer que o cérebro nem que a mente é algo nesse sentido material, né? As reações eletroquímicas que acontecem no cérebro é a alma. Mas imagina se então. Não tem cor. Só que aí o olho é tradução diferente. Sim, todos os sensores são substituídos pelo computador, né? Não tem cor. Não tem o corpo, mas as entradas sensoriais são fornecidas pelo computador. Mesmo assim, então, haveria ainda a pessoa? Não seria matar a pessoa, isso? E aí, haveria assim mesmo a pessoa? Vocês acham? Boa pergunta. Acho que eu ensinei uma coisa errada A aí. questão por exemplo, quando naquele teste que foi feito, no teste que foi apresentado, apresentou um estímulo primitivo, muito primitivo, que é sentir alguma coisa. Agora, intuir a possibilidade de criar toda uma realidade a partir disso, eu vejo como impossível. Uma coisa é que seja muito difícil, a gente concorda, mas impossível é já uma afirmação mais forte. Peraí. No próprio caso da esquizofrenia, já se trata de uma realidade complexa, né? Porque a pessoa vê um outro alguém, conversa com outro alguém, tem relatos, inclusive, que são pessoas inteligentes, né? Já tiveram pessoas que ganharam prêmios Nobel e tudo mais, e que ela só conseguiu perceber que aquele outro era fruto de sua imaginação, mas depois de muito tempo, né? Então já é uma realidade complexa, né? Partindo desse ponto, dá para entender que no futuro próximo nada impede que alguém
cientista maluco assim que consiga, sei lá, por exemplo, colocar algum chip, não sei, né, na fronte da pessoa e, por exemplo, mude todo o senso de moral natural, né, que provém daquilo que o senhor disse, da parte da frente do frontal do cérebro. Tendo em vista que, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, os cientistas nazistas, né, e isso é um fato, uma das coisas que a ciência mais avançou a respeito do conhecimento da hipotermia era feito com os instrumentos que estavam ali, né? Os judeus colocavam os judeus numa bacia de gelo e ia vendo até onde o ser humano conseguia resistir e quais eram as reações, né? Muito da ciência, né, avançou através desses experimentos antiéticos, né? Então, nada impede que alguém doido, né, futuramente faça um negócio desse. Eu tô querendo pensar mais na possibilidade lógica, né? Não que isso de fato vá ser feito com seres humanos. Eu acho que possivelmente não, mas é mais a ideia em princípio. Me parece a princípio que se o corpo, né, para contornar um pouco o problema que você levantou, se a gente mantém o corpo da pessoa, substitui só as entradas sensoriais todas, entradas ocupacionais, para ela ainda mexeria o corpo, talvez, né, mas estaria de tal maneira. Então, acho que nesse caso, eu diria que, mesmo do ponto de vista religioso, né, ele tem ainda, ele está vivo, ele ainda tem essa unidade do corpo e da alma, só que ele está aprisionado, né, de maneira maléfica, mas não vejo por que garantido, né, como você colocou, a presença do corpo, pelo menos, né. Nesse caso, eu acho que viver numa realidade virtual, mas ainda manter o corpo, como no caso é o Matrix, é o caso do Matrix, eu poderia dizer que a pessoa ainda é uma pessoa, né? Assim, o ponto que ele falou, o Paulo falou, é complicado, porque, por exemplo, uma histeria é algo natural. Você pode perceber que o próprio corpo cria aquela alucinação que faz com que a pessoa acredite nisso. Por exemplo, se você cria um jogo de computador, está lá num CD, aquele jogo é pronto para se identificar naquela plataforma específica e se desenvolver a partir daquilo e criar aquela realidade. Eu dizer que eu posso criar uma realidade no cérebro através de mecanismos, essa é a questão que eu estou querendo colocar. Que se eu acredito que eu posso criar uma realidade toda a partir daí, eu estou colocando que toda a parte consciente do homem está apenas no cérebro. Porque para ele fazer isso, naquilo que não é físico, um computador não pode atingir. Agora, como que eu posso criar toda uma realidade, só que eu não posso acreditar que eu possa convencer conscientemente que a pessoa está naquela realidade. Entende? Porque o que eu estou querendo colocar é porque a consciência não está apenas no físico. Se a consciência está apenas no físico, sim, eu posso fazer isso. É possível. Agora, se a consciência não é só parte do cérebro, existe alguma coisa a mais, isso se torna impossível. Então, você está falando da situação do corpo todo também. O problema não é o fato do corpo falar ou não, mas você considera que a minha o dualismo questão não aceitaria essa pessoa? A minha questão não é só o físico que forma a consciência. Por exemplo, a gente citou várias. Como é que você chama a parte não física? Não, porque, por exemplo, como é que você chama a parte não física? eu posso chamar alma. Então a alma está associada ao corpo. Associada ao corpo de forma inseparável. Então, no caso em que a pessoa está, vamos dizer, aprisionada dessa maneira, com o corpo ainda intacto, a alma também estaria ainda presa, estaria ainda os dois. Então, a gente não está pressupondo o materialismo necessariamente. Estou imaginando você fazer as conexões sensoriais, mas eu estou supondo que você tem uma matéria e uma alma. Se a pessoa, por exemplo, estiver em coma, ela tem a alma. O alma disponível do corpo está em coma. Se você pegar uma pessoa em coma, essa tese que o senhor está dizendo, acho que está gerando uma questão, é dizer, o cérebro, a consciência depende do corpo, claro. Tá, mas eu estou em coma, eu estou inconsciente. Eu posso criar, acho que a questão é a gente discutir, posso criar uma realidade
dentro dessa pessoa. Se você fala que a pessoa em coma tem alma desprendendo do corpo da pessoa em coma, a gente jogar nesse ponto, a gente vai num ponto muito evidente. Nós somos materialistas. Não, porque a questão eu volto a falar, a questão é responder o que é a consciência, porque a gente rodeou muito em cima da consciência e colocou muitas preposições acerca disso sem formular essa base, entende? Essa formação primeira, sem verificar ela. Eu não posso dizer, por exemplo, eu posso criar uma realidade, um jogo, por exemplo, já tem possibilidade disso, você coloca o óculos, um monte de sensor e você faz todo um jogo e você sente como se estivesse naquele lugar, você vê tudo em 3D como se estivesse naquele lugar, você atira, faz o que quiser, só que você tem consciência que aquilo não é algo real. Você criou uma certa de realidade paralela, mas isso não tirou você. Não, quando eu tirar tudo isso aqui, eu estou no meu ambiente verdadeiro, entendeu? Essa que é a questão. E essa questão, aonde está a consciência? Não, certo, eu concordo que você levantou uma questão boa, que é, afinal de contas, qual é a natureza da consciência, né? E o materialista pressupõe uma coisa, e você está querendo pressupor, eu estou chamando de dualismo, né? Agora, quando parece que alguns de vocês já se convenceram, né, que mesmo numa visão dualista, ou seja, tem alma e corpo, mesmo que estejam unidos, é possível imaginar, em princípio, uma situação dessa, em que a pessoa passa a ser alimentada por informações sensoriais e começa a ter essa sensação que você falou na realidade virtual, mas aí de uma maneira muito mais intensa, e ela já não tem mais condições de perceber que aquilo é falso. Isso parece que é uma possibilidade, mas que não pressupõe necessariamente o materialismo. Mesmo uma transdualista poderia admitir que isso é possível. Você não aceita isso? Supor que a pessoa cria essa realidade e que ela não esteja consciente que aquilo não é real, não. A alma sempre tem condição de perceber que ela... A não ser que haja uma anomalia física que faça com que a pessoa seja incapaz, como é o caso da esquizofrenia. Não, você está imaginando uma pessoa que não tem Que esquizofrenia. não tem problema nenhum. Mais opiniões? Alguém não falou? Quer falar? Só levantar a mão. Opa, quer falar aí atrás? Você levantou a mão. Vamos passar a palavra. Desde terça, eu acho que tudo que foi falado parece que a única divergência que existe é na premissa. O Douglas falou da questão do materialismo e também o senhor estava comentando as duas formas de pensar. Eu penso assim, se eu sou materialista, vamos supor, então eu acredito que tudo que acontece na mente humana vem da própria mente, vem do cérebro, tá no cérebro. Aliás, não existe em si uma mente como se fosse algo não físico. Então, eu posso acreditar nisso. Onde que está a alma? Onde que está a mente? Não existe fisicamente, então para mim não existe. Então, assim, se eu parto desse princípio, eu acho que daí eu consigo avançar na parte da ciência. Agora, se eu for para a parte do dualismo, eu acho que me prende um pouco, eu acho que eu fico um pouco restrito. A minha pergunta é que se um dia eu conseguir fazer um experimento desse, e em algum momento eu voltar ao cérebro, eu saber que aquele cérebro tem o que nós acreditamos ser consciência, sem ter corpo, e saber que a consciência vem somente de estímulos nervosos ou das recepções que nós recebemos, ou seja, tudo é físico. A minha pergunta é: se um dia a gente conseguir isso, é provado que a metafísica daí não existe? Que o transcendente não existe? Que Deus também não existe? Ou dá para manter essa ligação? Eu continuar com a crença na metafísica, mesmo aquela única coisa que eu não consegui ainda, a ciência não conseguiu atingir, eu acredito que é a consciência humana, é uma chave que até agora não... Eu acho que no dia que eu estou achando e comportando, né? No dia que conseguir atingir, acaba todo o problema. A religião não existe, a transcendência não existe, a metafísica não existe. Não sei se é o objetivo da filosofia da mente chegar nisso. Não, acho que não. Mas eu acredito que se não... enquanto eu lutar pelo materialismo, eu não vou conseguir crescer nessa outra forma de pensar. Eu acho que precisa ceder um pouco o outro lado, porque até agora toda a discussão veio nisso. Tudo está sendo discutido, volta e meia, eu acho que não saiu disso. Se está tudo no cérebro ou se existe algo por trás.
Não, eu acho assim, a gente aprende na filosofia rapidamente que as visões metafísicas, elas raramente são afetadas por experimentos ou novas situações. Às vezes há que se fazer alterações na visão de mundo, mas elas são geralmente periféricas, né? Um exemplo seria a questão da evolução biológica, né? Tem gente religiosa que aceita, a evolução biológica, aquilo foi uma espécie de, tudo bem, é uma coisa periférica no sistema, mas o núcleo duro, a coisa mais importante da religiosidade, que é a existência de Deus e tudo mais, isso, eu não vejo como isso possa ser violado, né, por uma questão científica. Vamos supor que alguém supor que alguém faça esse experimento com o cérebro, vai. Então aí surge a questão, puxa, então será que não tem alma, porque afinal tudo provém do cérebro? Mas mesmo assim você poderia falar, não, mas aqui a alma está lá ainda. A alma está associada a esse cérebro. Tudo bem, o corpo foi artificialmente destruído, mas se esse cérebro se comporta com consciência, com inteligência, com emotividade, então a explicação natural é dizer que a alma está lá ainda. Então, eu estou falando hipoteticamente, se isso fosse possível. Aí você falaria, não, é que antes a gente associava a alma necessariamente ao corpo como um todo, mas nessa situação a gente percebe que ela pode se associar só ao cérebro. Então, qualquer que seja o experimento científico, as visões filosóficas talvez tenham que fazer pequenas adaptações, mas geralmente, já que são questões ligadas à transcendência, que é uma coisa que não dá para a gente atingir diretamente, então não vejo como que um experimento desse possa refutar uma visão religiosa ou filosófica mesmo. Mas eu tenho que readaptar, né? Eu acho que uma readaptação, sim. Mais alguém? Alguém que não falou ainda? Eu creio que assim, né, o grande embate, né, que viria desse experimento, né, numa visão ilemórfica, seria até que ponto o ato da pessoa, né, que está sendo induzida seria um ato livre, né, portanto um ato moral, um ato humano, até que ponto não, né, tendo em vista a visão ilemórfica. Acho que o Padre Ítalo que falava, o Hélio Francisco, não lembro, da questão que da visão integral do ser humano como o cérebro sendo, de uma certa maneira, né, essa ponte, né? Então, se essa ponte é de alguma maneira, como é que eu falo aqui? Se ela é de alguma maneira modificada, né, ou induzida, aí o grande embate seria, né, até que ponto o próprio ato humano seria livre, né? Ou até que ponto seria induzido, né? Daí nós podemos dizer, né, até que ponto o ato da pessoa, né, é pecado ou não, entendeu? O grande embate que viria, né, creio eu, a partir dessa visão ilemórfica, tendo como pressuposto esse experimento mental, né? Bem, vamos lembrar que, para a nossa reflexão, né, se a gente realmente querer embarcar nesse tipo de discussão seriamente, é mais interessante considerar as alterações reais, né, que acontecem. Então, a gente viu o exemplo na primeira aula, aquelas duas meninas que compartilham parte do cérebro. Né? Então, isso é real. Então, aí sim merece uma reflexão, né? Onde termina um corpo, onde começa outro corpo, onde termina uma consciência, começa o outro, né? Aí é uma coisa a se... Agora, como isso é um experimento mental, né? A gente não sabe se isso é possível, em que condições é possível, então não dá para a gente ficar também muito preocupado em tirar conclusões, né? Enquanto a coisa ainda não foi realizada. Talvez assim, como contribuição, para ajudar a demarcar talvez alguns elementos. Primeiro, dentro da tradição cristã, não é só a visão aristotélica tomista que tem o seu espaço, tem uma visão platônica agostiniana que também tem uma reflexão interessante e que entende a dimensão
material do cérebro, mas também trabalha com a questão do intelecto, da mente, do espírito e da razão. Então são outros elementos que compõem essa ideia. Então, talvez reduzir mente e cérebro possa ser complicado. Agora, em ambas as situações, nós não temos como abdicar da dimensão material do cérebro ou da consciência. Não existe alma, não existe consciência sem a dimensão física do cérebro. Então, talvez aqui é um elemento que a gente pode usar muito bem na reflexão filosófica, porque essa compreensão material do cérebro é imprescindível para fazer qualquer outro tipo de discussão. Talvez aqui tenha um elemento de convergência importante para a reflexão antropológica e toda a reflexão nossa de teoria do conhecimento e tudo mais. Ou seja, o avanço que a ciência faz do ponto de vista da compreensão material do cérebro, ela é importante para a nossa reflexão com essas outras dimensões, que talvez seria a vinculação da mente, da consciência, da razão, da abstração e outros elementos que possam, como Lima Vaz inclui a categoria do espírito, que seria uma outra dimensão. Agora, eu acho fundamental essa parte aqui, da gente poder dialogar com a ciência, mesmo que esteja dentro dessa dimensão materialista. Claro que aqui é um materialismo diferente daquilo que às vezes a gente compreende como categoria filosófica, mas não tem como pensar a pessoa enquanto substância, se quiser, sem levar em consideração essa dimensão física. Não existe. Como o Padito falou, onde a coisa ela é quase concomitante à relação. Bem, deixa eu então fazer o seguinte: vou apresentar mais um experimento mental, que é muito importante na filosofia da mente, para mudar um pouco o foco, e aí no final a gente abre a discussão geral para debater e colocar opiniões. E o que eu queria falar um pouquinho é sobre o experimento mental do Searle, chamado quarto chinês, que é muito, assim, quem começa a estudar filosofia da mente sempre acaba caindo nessa discussão e até que ponto esse experimento mental é uma coisa incrível, fabulosa, ou é uma coisa simples, trivial, né? Uma coisa que eu gostaria de discutir, assim, tentar capturar o sentido do experimento para a gente ter um sentimento exatamente o que ele estava querendo com esse tipo de experimento mental. Então eu vou começar falando só de uma versão anterior desse experimento mental, que é você pode chamar de experimento mental também, do moinho de Leibniz. Então Leibniz era um combatente, né, das visões materialistas e mecanicistas, e havia uma tendência de alguns a achar que, na visão materialista, seria de que o funcionamento do cérebro gera a alma, né? E isso no contexto do século XVII, né, mecanicista, onde é como se o cérebro fosse uma máquina. Será que uma máquina cerebral conseguiria gerar consciência? Então, o exercício é mais ou menos assim. Ele fala assim: olha, você está imaginando que o cérebro é como se fosse uma fábrica, um moinho, né, girando aquela coisa toda, né? Então, vamos imaginar que a gente fica pequenininho. Vamos entrar no cérebro de uma pessoa e o que você vai ver lá? Você vai ver um moinho girando, você vai ver uma coisa batendo, vai ver uma máquina girando para lá e para cá, uma roda, né, engrenagens e tal. Mas onde que você vai ver consciência? Onde está a consciência? Ela não vai estar em lugar nenhum, né? Então, como é que da organização do cérebro pode surgir uma consciência? Então, o argumento, na verdade, naquela época não estava claro isso, mas no século XX, ele se torna um argumento contra o funcionalismo de máquina. Vamos tentar lembrar o que é isso. O
funcionalismo de máquina é uma visão que é comum entre cientistas, especialmente cientistas assim, engenheiros, enfim, pessoas que não estudaram muito grosseiramente, mas né, têm alguma opinião sobre isso. Então, geralmente a atitude é a seguinte: olha, gente, é uma questão de complexidade. Quando você tem um sistema de partes simples, se ele começa a ficar cada vez mais complicado, emergem novas propriedades. E dessas propriedades que emergem, quando a coisa é tão complicada, tão complexa, uma das propriedades que emerge é a consciência. A consciência seria uma propriedade que emerge da organização de um sistema super complexo. E a gente consegue fazer máquinas jogar xadrez, né? Esse é um exemplo de uma complexidade bem baixa, que a gente faz a máquina agir de maneira bem complicadinha, mas de maneira relativamente simples, ela joga xadrez. O caso humano é uma complexidade muito maior, então por isso que a gente não consegue imaginar como é que é isso, mas a consciência nada mais seria do que a organização de um sistema altamente complexo. Então o Leibniz fala, tá bom, então você está achando isso, mas me explica. Se eu for ver as partes uma por uma, eu não vejo consciência em lugar nenhum, eu só vejo engrenagens se movendo para lá e para cá. Então como é que disso tudo vai surgir a consciência? Então, é um argumento assim, não é um argumento fatal, mas ele invoca na gente uma intuição, ele fala, como é que de partes mecânicas vai surgir uma consciência, mesmo sendo complexo? A gente não consegue intuir isso. Bem, então o experimento do Searle é uma versão desse argumento, só que num contexto um pouquinho diferente. Será que um ser humano é apenas uma espécie de máquina de várias partes, né, que consegue, sei lá, falar outras línguas, falar inglês, falar chinês, mas no fundo nada mais é do que uma máquina? Bem, a inteligência artificial forte estava sugerindo coisas desse tipo. Então o Searle apresenta esse experimento mental como um argumento contra o funcionalismo, né? Então eu vou ler aqui, vou ver como é que está essa versão aqui. Suponha que eu esteja trancado em um quarto e suponha que me dão um calhamaço de papel com um texto em chinês. Além disso, suponha que eu não conheça o idioma chinês. No que diz respeito ao chinês, eu simplesmente me comporto como um computador. Executo operações computacionais a partir de elementos formalmente especificados. Pelas mesmas razões, o computador de Schenck, que é o cara que estava discutindo, não compreende nada das histórias, sejam elas em chinês, em inglês ou qualquer outro idioma. Bem, então, esse é só um resumo, né? Mas a ideia é a seguinte: pode existir uma caixa no qual um ser inteligente e consciente como cada um de vocês entra e começa a trabalhar, e a função de você é assim: alguém vem com uma frase em chinês, o que você faz? Mecanicamente, você pega como se você fosse um robô, uma máquina, um computador. Você pega o símbolo, você tem lá no teu software, na memória do computador, ou então num livro, uma receita do que fazer, né? Então, se tem esse símbolo, você então deve jogar aqui do lado de fora, né? Seria a fala que você vai emitir, tal e tal e tal símbolo, né? Então, você fazendo isso de maneira mecânica, você conseguiria, como o computador consegue, a partir de uma frase, em inglês ou em chinês, responder de maneira aparentemente inteligente, como a gente viu quando a gente discutiu aquele teste de Turing, né? Aquele software que engana as pessoas num chat, numa sala de chat. Isso seria possível? Sim. Ok, mas veja que essa pessoa que faz isso dentro da máquina, ela não compreende chinês, né? No entanto, ela consegue realizar essa tarefa. Então, você construir um computador complexo que consegue fazer coisas maravilhosas, né? Recitar poemas, resolver equações e teoremas. Se for de maneira mecânica, isso não vai envolver compreensão, não vai envolver consciência. Então não adianta, por mais complexo que seja a tua tarefa, eu posso sempre imaginar uma pessoa fazendo isso, seguindo regras, mas ela não entende chinês, né? Então como é que você pode dizer que o computador entende chinês, né? Uma pessoa consegue fazer essa tarefa sem entender chinês, mas só seguindo aquelas regras e engana todo mundo. Então não é o fato de um
computador se comportar de maneira inteligente que a gente vai dizer que ele é inteligente. Então, é um argumento curioso. Em alguns momentos a gente sente uma força nele, às vezes a gente fala, não, mas afinal de contas, o que ele está falando é trivial, ou não tem nenhuma força argumentativa, né? Mas daí dali a um pouco a gente fala, não, mas ele tem razão. Né? Mais ou menos parecido com o argumento do Leibniz, né? O argumento do Leibniz também é assim, fala, se eu procurar em cada canto, eu não vou achar consciência, né? Como é que pode surgir uma consciência? Bem, talvez seja algo que o ser humano não compreende, não sei. Mas faz sentido o argumento do Leibniz. Então aqui é uma versão um pouco modificada, talvez um pouco mais forte, de um argumento contra o funcionalismo de máquina. Um argumento contra a tese de que a consciência pode ser reduzida a um sistema físico que está organizado de uma maneira complexa o suficiente para ter comportamento complexo. Vamos lembrar, o exemplo que eu dei de funcionalismo, o primeiro exemplo que eu dei foi aquele experimento que a gente substitui os neurônios por chips, né? Porque aí eu construo uma máquina que tem as mesmas relações entre as partes, a mesma organização, e a pergunta esse ser artificial vai ter consciência? Então, o Searle, que foi quem também apresentou esse experimento mental, vai argumentar que não, né? Vai argumentar o ponto do Searle é esse. Não, uma máquina não pode ter consciência. Para ter consciência, temos que trabalhar com células biológicas. Porque a célula biológica tem dentro dela alguma coisa que é essencial para a consciência. Substituindo por chips, não vai dar certo. Né? Mas o que é isso que tem na célula? Ele não esclarece. Né? Então a posição do senhor é chamada de naturalismo biológico. É uma posição bastante respeitada. O Searle, né, esse autor que está escrito o nome dele aí, ele não é assim, o cara mais claro do mundo. Assim. Ele é meio enrolado, ele enrola um pouco a gente. Pô, mas você ia falar isso, agora o que você está fazendo? Perdido, você está dando voltas. Né? Você falou que ia mostrar isso e agora você está... Então ele não é aquele cara que você fala, putz, um argumento cristalino, né? Concordo ou não concordo, pelo menos está cristalino. Ele é um pouco enrolado. Então tem gente que critica ele por conta disso, fala que ele é contraditório, uma hora ele fala que ele vai combater o materialismo, depois ele adere ao materialismo, a gente não sabe se ele é a favor ou contra. Mas tirando esse aspecto que a gente encontra nele, né, ele é um cara bastante respeitado, não só na filosofia, como na neurociência. Eu acho que ele e o Dennett são os mais citados na neurociência, por neurocientistas. E o Chalmers um pouco menos também. Enfim, então esse é eu resumi aqui do argumento do quarto chinês, né? Não sei se fez muito sentido, mas tem um artigo dele, né? Que é um artigo muito lido, quem estuda filosoficamente geralmente acaba estudando. O artigo é mais ou menos isso que eu falei aqui, mas depois ele faz umas análises interessantes, tem uns detalhes que vale a pena ver. Bem, qual é o artigo? Onde que eu fiz essa referência? Só manda depois. O artigo está em inglês, eu acho que ele não está em português. Por isso que eu acho que eu não coloquei no site. No site tem um outro artigo do Searle, mas é o artigo que fala do experimento mental da substituição dos neurônios por X. Mas esse é um clássico, assim. Você entra na Wikipédia, a coisa mais fácil é você achar esse artigo na internet. Está disponível na internet. Se eu colocar Chinese Room, né, em inglês, você vai encontrar o artigo. Bem, temos ainda mais uns 20 minutos e eu acho que eu já falei tudo que eu tinha preparado para falar. O que a gente foi, a gente visitou algumas concepções de filosofia da mente, a gente não entrou nos detalhes, né? E eu acho que o mais importante que eu quis transmitir é um certo espírito de como que ele deve atuar na filosofia da mente. A gente deve tentar desenvolver uma posição pessoal, mas a gente deve ser capaz de entender as outras posições, eventualmente
desenvolvê-las e tentar fazer uma tradução de volta para a nossa concepção pessoal. E eu quis também salientar que pensar em termos de experimentos mentais é um instrumento plausível para se fazer filosofia, né? Não é uma coisa descabida, sabe? É uma coisa que ajuda, mas também ela não resolve nenhum problema. O experimento mental raramente resolve algum problema, mas ele é útil para a gente definir posições, né? E também dialogar, né, com os colegas, né? E isso. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Falar, criticar, protestar? Professor, é só um artigo que eu estava lendo semana passada. Eu estava lendo um artigo semana passada sobre um relatório da Anvisa sobre a produção produção do Mato Grosso, produção agrícola do Mato Grosso. E o Mato Grosso é o maior produtor de soja no Brasil atualmente, né? E segundo o relatório da Anvisa, 40% da soja colhida aqui em Mato Grosso ela é produzida a partir de agrotóxicos e fertilizantes que são proibidos mesmo nos Estados Unidos e Europa, né? E equivale, o que o brasileiro consome dos derivados de soja equivalem a 5 litros de veneno por ano, somente no item soja. E esse veneno, desses agrotóxicos, há um elemento químico, se eu não estou equivocado, glifosato. Isso. E esse elemento químico, a médio prazo, e eles estão prevendo para curtíssimo prazo já, estudos da União Europeia, ele não substitui a consciência, mas também ele não substitui, mas também ele não fortalece a consciência pré-existente. Mas ele mitiga a consciência, ele condiciona a própria consciência e condicionando a consciência, transformando o comportamento das pessoas sob a forma de autismo, esquizofrenia e outras patologias. Os cientistas afirmam que a partir de 2020, 1 a cada 8 brasileiros serão autistas. Nos Estados Unidos esse número já é 1 a cada 10. Esse aumento crescente de autismo, de patologias mentais, decorrente dessa síntese bioquímica, não seria uma forma paralela ao chip, não seria uma forma bioquímica de atuar, de controlar a consciência ou de manter um certo controle, não sei. Me parece que seja uma realidade racional, né, já que a Monsanto produz e tem os seus institutos de pesquisa trabalham nessa racionalidade. Não seria essa racionalidade uma indução nesse sentido, paralelo ao chip eletrônico? Eu acho que não tem bastante diferença com relação ao chip eletrônico, mas é algo preocupante, né? Assim, o autismo, ele é uma condição que vem de nascença na criança, né? Então eu não sei até que ponto o que você deu é preciso, né? Mas eu vou dar uma olhada nisso. Eu acho que é fato que existem coisas desse tipo. Uma coisa que eu por acaso andei investigando, assim, estudando, uma coisa, quando eu estava pesquisando para escrever sobre o assunto que eu falei hoje de manhã, eu mencionei uma pessoa que tinha um tumor no cérebro. Eu estava atrás de um exemplo menos assim radical. E um exemplo que eu encontrei são soldados norte-americanos que foram lutar na guerra do Iraque, na primeira guerra do Iraque, e houve um aumento significativo de casos de síndrome esqueci como é que chama? De ficar... Pós-traumático. Pós-traumático, estresse pós-traumático, uma coisa assim.
Mas não eram pessoas que tinham tido estresse do tipo, né, uma bomba que explode do lado, né? Mas era simplesmente que o soldado estava lá, voltou, né, não enfrentou um combate necessariamente muito intenso, mas em torno de um terço, ou um quarto dos soldados tinham sintomas parecidos, né? Então, há toda uma discussão sobre a causa disso. E uma comissão ligada à Associação dos Soldados contratou cientistas, fizeram lá uma pesquisa e tal, concluíram que havia várias hipóteses. Uma delas, por exemplo, talvez fosse o uso de armas nucleares, né, que houve uma outra explosão de bombas com material sujo, né? Então houve uma contaminação em alguns pontos da guerra. E isso alguns defendem que essa foi a razão. Mas na verdade o que eles concluíram é que foram duas causas. Eles não sabem qual das duas é mais importante, mas fazendo a correlação com os locais em que aconteceu isso, estatística e tal, eram coisas que o próprio exército americano tinha dado para os soldados. Um era um tipo de menos eram duas coisas. A mais importante era uma substância que eles tomavam para, se no caso de soltar gases letais, né, no caso do Iraque lançar armas químicas, o fato da pessoa ter tomado aquela substância facilitaria a pessoa a resistir, né, ao gás tóxico. Então eles ingeriam uma substância que permitia que o corpo reagisse melhor na hora da presença do... E também outra coisa que poderia ser era o uso de pesticida, né, no caso protetor, né, contra insetos. Tem muito inseto voador e pulgas e essas coisas, né, no deserto, e era uma coisa que eles tinham que usar constantemente, todo dia passar para... Então a dúvida é que talvez uma dessas substâncias químicas fosse o responsável por esse tipo de coisa. Mas como, né, a gente sabe essa coisa de poder, né, a gente sabe que quem tem poder tem todas as armas para não ser acusado de estar fazendo algo ruim, quer dizer, o dinheiro, né, pode ser usado para beneficiar e livrar as companhias, os governos de culpa, né, de responsabilidade. Enfim, no caso americano, o governo não assumiu isso, né, e na verdade a tendência é de tentar mostrar que foram outras as causas que levaram a isso. Enfim, então a gente está rodeado desse tipo de coisa, né, a gente sabe que tem uma imprensa nanica mais assim, ou de esquerda, ou não necessariamente de esquerda, mas mais crítica, né, mais independente, onde se a gente começa a ler isso, a gente começa a perceber, né, as coisas que acontecem, e esse é um exemplo que certamente, né, tem um fundo de verdade, né? Talvez você tenha errado no detalhe no que você falou, mas eu tenho certeza que eu vou dar uma estudada nisso, que é uma coisa interessante mesmo, entender isso. Claro que, né, não é uma coisa consciente, não é que eles conscientemente, né, o governo quer tornar a população mais burra, né, através de uma arma química, né, ou através das drogas que são consumidas em festivais de rave, então introduzir uma droga que torne as pessoas mais dóceis, né? Eu acho que esse tipo de coisa ela é muito difícil, né? É muito difícil você ser capaz de produzir uma droga que tenha um tratamento, né, permitir que você controle as pessoas, fazendo as pessoas tomar uma droga sem elas perceberem. Existem outros mecanismos muito mais fáceis de controle e de manipulação do poder, né? Então eu não consideraria isso como uma coisa consciente, né? Não obstante, produz uma coisa que dá lucro, então ela vai em frente, não importa, não é que ela, eu acho difícil acreditar que seja uma estratégia de dominação, mas certamente é uma coisa bastante preocupante. E no caso, a luta ecológica é uma luta que está acima da ideologia. Qualquer ideologia, se constata um problema ecológico, né, quem tem consciência minimamente ecológica, seja de esquerda, de direita, etc., pode se unir contra esse tipo de coisa. Então, acho que são bandeiras importantes para serem levadas, né, estudadas, investigadas, combatidas. Olha só, prazer. Prazer é meu. E aí, Gabriel? O que você foi? A gente está finalizando aqui, depois de 20 horas de
E o Gabriel é professor aqui da Universidade Federal do Mato Grosso, né? Especialista em filosofia da mente e filosofia das neurociências, né? Mesmo assunto que eu me interesso, né? E talvez você queira contar para o pessoal qual é nos últimos tempos, qual é aquela coisa que mais te surpreendeu assim, na área de estudos, tipo uma novidade? Nos últimos anos, assim. O microfone aqui. O que nos surpreende hoje em dia são duas coisas, né? É a capacidade, eu acho, hoje de decodificação de padrões cerebrais minuciosamente feita. Eu acho que isso é bastante, é quase digamos, um conundrum filosófico que vem sendo pensado, sei lá, desde o Demagista do Santo Agostinho, passando pelo Searle, passando por um monte de gente, e hoje está se tornando uma realidade. O Quine falou muito sobre isso, naturalização de conteúdo, e hoje é uma tônica. E a outra coisa que eu acho que é bastante... Gabriel, explica um pouco melhor o que é isso. A coisa do mind reading, né, da leitura da mente, assim, você conseguir saber o que uma pessoa está pensando, por exemplo, né? Saber o conteúdo do que uma pessoa está pensando. Através de neuroimagem? Isso. Através de neuroimagem, de codificação específica de padrões mentais muito finos, né? Pela tipologia de um padrão, aliás, melhor dizendo, por uma topologia, por uma configuração espaço-temporal, você tira uma tipologia e entende o que o cara está pensando. Então, é um experimento que o cara manda pensar, você pensar em dois tipos iguais, subtipos diferentes, por exemplo, pensa no azulão, pensa no rouxinol, e os caras conseguem 98% dos casos decodificar o que o sujeito está pensando. E eu acho que alguns avanços da neuroeconomia, que eu acho impressionante, tem muito a ver com a hipótese do Oswaldo da consciência cortical. Eu acho que cada vez mais hoje a gente não tem uma perspectiva racionalista a Lacan, o potencial do cérebro reptiliano, das emoções é uma área que tem se desenvolvido muito, né? A importância das emoções, a importância de níveis de processamento mais baixos do que esses que nós estamos acostumados a encarar filosoficamente como importantes, né? Você tem essa divisão da alma em três níveis lá na tradição, né? Alma vegetativa, alma apetitiva ou alma animal e alma racional. Eu diria que os grandes avanços da neurociência estão nesse nível da alma apetitiva, da decodificação desses padrões hoje em dia. Mas é isso, na verdade eu vim para mim você. Um dos temas que mais gerou preocupação aqui entre nós foi a possibilidade dos peixes serem conscientes. Segundo alguns estudos, né? Eu já tenho um artigo aí que eu queria mandar para eles, e os pescadores aqui estão muito preocupados. O Dalton Trevisan tem uma frase clássica, né? Se o peixe gritasse, ninguém pescava. Não sei se é verdadeiro, porque os bois gritam e a gente continua comendo eles. Mas isso que você está falando, acho que diz muito da nossa definição de consciência. Eu acho que consciência sensitiva, consciência básica, qualha de primeira ordem, eles têm sim. Assim, acho que a tendência é a gente imaginar isso. Os reflexos, os toques. Eu aprendi muito biologia com aquário quando eu era pequeno. Uma coisa que você nota é a sensibilidade dos peixes à mudança de temperatura. Né? A forma como os peixes se comportam diferente em duas temperaturas mostra muito sobre consciência corporal, sobre ciência básica. Eu acompanho o relatório. Você viu que o Gabriel falou em qualha de primeira ordem, né? A gente estudou qualha, porque é qualha, né? Mas a gente não entrou nessa distinção, não. Você não quer elaborar? Eu não sei nem se existe essa distinção. Eu a faço por um motivo muito básico. Assim, na verdade, eu acho que qualha... Vamos lá, vamos saber o termo latino, o que ele diz. O termo latino está falando sobre status qualitativo. Parece que na própria definição já tem uma noção de que isso não é mensurável. Eu discordo disso, assim, eu acho que isso é mensurável. Eu acho que não é experimentável. Para mim, o problema da escola é um pseudo-problema na filosofia. Eu acho que, na verdade, a experiência de primeira pessoa
se ela tem diferenças estruturais, para além de traços sistemáticos e semelhantes da espécie e da sua morfologia, ela se dá porque cada corpo aqui tem uma história sociobiológica diferente. Quer dizer, você pode ter, uma vez a gente fez um curso lá de pós-graduação, lá de ciência na FMT, um laboratório de autofenomenologia e de heterofenomenologia, de fenomenologia comparada. E para pegar uma coisa bem cuiabana, a gente falou assim, como é que é a sua experiência do piqui? É uma coisa com um sabor extremamente característico. Como é que você sente ao experimentar piqui? Piqui é uma coisa boa, a gente compara isso com Coca-Cola, que é uma coisa bastante mais universalizada, para ver o nível de diferença individual. Mas quando você tem a experiência do piqui, o piqui por ser tem um sabor que é extremo, geralmente gera ódios e paixões. Né? Ou as pessoas não tem nem tempo, eu acho piqui mais ou menos. Ou eu gosto muito, ou eu odeio. Né? Os sabores extremos têm essa vocação de gerar um espectro de percepção, geralmente sem esses tons de cinza do meio e radicalizados para preto e para o branco, né? Para fazer uma metáfora, mas eles pegam a escala da percepção humana nos seus extremos. Era só um bom exemplo para a gente pensar quando a gente percebe essas coisas diferentes. Mas percebe por quê? Porque fomos educados assim, porque temos algumas características herdadas geneticamente assim, e temos outras coisas aprendidas. Né? O cara que, como eu, vim do Rio de Janeiro, 7 anos para Cuiabá, prova piqui pela primeira vez, tem um certo grau de estranheza. A pessoa que comeu desde pequena, aquilo ali vai se enraizando na sua percepção e você vai se acostumando. Uma das coisas que a gente nota muito hoje na neurociência, acho que essa é o grande caminho da neurociência, entender o cérebro como um mecanismo extremamente econômico. O cérebro não perde recurso com muita coisa. Na verdade, essa é a grande questão evolutiva da consciência, né? Qual a importância dela? Porque ela gasta tanta energia. Para quê? Né? É uma grande pergunta, mas é outra. Mas o cérebro é um mecanismo muito... A codificação do cérebro é muito econômica. O cérebro é uma navalha de Ockham, por assim dizer. Nada que não seja importante ele vai dar atenção, ele elimina para concentrar informação em pouca memória, digamos assim. E para mim a questão do squalid tem esse problema, né? A gente fala, um estado qualitativo, como é se sentir como um morcego? Nem se eu fosse um outro morcego eu ia saber, porque o acesso é em primeira pessoa. Mas é possível fazer ciência de primeira pessoa? Não. Ciência é sempre em terceira pessoa com definição. Mas por morfologia comparada, por anatomia comparada, por potenciais elétricos evocados, por padrões cerebrais, a gente por aproximação, sabe? A outra arma na prática é a simpatia ou empatia, né? O Rio me matou a pau lá atrás, né? Simpatia em grego tem a mesma raiz etimológica de compaixão. Compaixão foi uma palavra muito mais cristianizada, mas simpatia. Simpatos, né? Sim, de junto em grego, patos de paixão, compaixão, mesma estrutura etimológica. Então, é pela experiência que a gente tem, pela nossa sensibilidade empática, que a gente entende parte do que o outro está sentindo. Às vezes não precisa de uma palavra, basta um franzir de sobrancelha que a gente sabe que a gente não está agradando, por exemplo, ou um sorriso. A nossa vida social depende muito dessas interpretações. Então, eu acho que a gente tem vários acessos aos pensamentos dos outros. Pela linguagem, naturalmente, quando eles são declarados. Pelas expressões fisionômicas, por situações contextuais tácitas, mas a gente nunca vai ter experiência direta. Né? Mas daí achar que isso tem algo que vá para além do físico, ou que isso tem algo que não seja explicável, eu acho que não. E é possível, né, no sentido lá do Dennett, do Closamente, fazer uma heterofenomenologia, uma comparação das coisas diferentes e tentar atrair lugares comuns. Hoje, a neurofenomenologia tem feito muito isso, né? Tentado estudar essas sensações subjetivas de maneira comparativa. É sempre interessante ter um relato subjetivo, alguém te contar o que sente e você tentar tirar daí um padrão físico. Mas estou me alongando demais. Bem, gente, chegou a hora de tomar um café, né? Vamos encerrar, então, a palavra de conversa. Bom, a primeira palavra é de agradecimento para o Oswaldo e dizer que o nosso contexto dessa reflexão mais de cunho acadêmico e científico, ela tem um contexto a nível mais longo. Nós estamos em 50 anos da Gravissimos Educationes e há 25 anos da Ex Corda Ecclesia.
uma declaração e uma constituição apostólica que incentiva e propõe que nós, como igreja, façamos um diálogo com o progresso da ciência. Então, nós não estamos pensando numa bolha, não estamos incubando o cérebro, mas a ideia é de poder fazer esse diálogo. Eu acho que o professor Oswaldo provocou bastante a cada um de nós, primeiro, o desafio do estudo, da fundamentação acadêmica, científica, e o desafio num ponto da ciência, né, que é a filosofia da mente, mas são tantos outros que desafiam a nossa reflexão, o nosso pensamento. Eu acho que o grande desafio é que a gente precisa estudar um pouquinho mais. E nós ficamos contentes com a capacidade, com a fundamentação que ele trouxe dentro dessa área específica, com a humildade e o diálogo, né? Acho que foi um elemento interessante, acolhendo sempre a comunicação, as divergências e os questionamentos. E também nesses 3 dias foi um bom companheiro, né, Nilton? Nós convivemos tranquilo aí. E a gente gostaria que não pôde curtir o calor de Cuiabá, né, do ponto de vista fenomenológico, mas ele fez alguns experimentos mentais, né, imaginando como que seria se fosse a 40 graus, a 45 graus. Aí eu disse para ele que pode vir em agosto, setembro, que ele pode fazer uma experiência fenomenológica. Então, ele virá também desafiado para conhecer o Pantanal, para conhecer Chapada, tudo mais. Mas a nossa palavra de agradecimento, Oswaldo, por tudo que você pôde fazer conosco esses dias e desafiar a gente para a reflexão. Passar uma palmas. Vamos